Olá, meus caros amigos, meus queridos irmãos em Cristo, tudo bem? O tema que nós estamos querendo tratar aqui hoje é o inferno. E eu queria... O inferno é um tema delicado, complexo. Eu poderia abordá-lo de muitas maneiras, sob muitas óticas, mas eu quero falar duas coisas aqui. A primeira, e que na minha opinião são os dois pontos mais centrais, e que por serem mais centrais, são também mais delicados. É isso que torna, são estes dois pontos que tornam o assunto extremamente delicado. Até muito difícil de ser ouvido pelas pessoas, né? Hoje ninguém quer ouvir temas que de alguma maneira possam produzir alguma angústia na nossa alma, né? Mas também não é uma atitude humana fugir dos temas essenciais do homem, né? Dos temas que nos tocam mais profundamente. Eles podem ser incômodos, mas nós precisamos falar deles, porque nós sabemos que o ensino católico perdeu muito espaço em nosso país. As pessoas já não estão usando mais as categorias da filosofia aristotélico-tomista, o que deixa a conversa ainda mais embaraçada e caótica. E recentemente aconteceu, eu passei por uma experiência, porque vez ou outra eu faço uma intervenção no Facebook, coloco alguma coisa ali, mais filosófica, às vezes mais teológica. Quem me acompanha, quem me conhece sabe. E eu acabei colocando ali uma questão sobre o inferno, ou sobre a questão da eternidade, do infinito, o que é o eterno, o que é o infinito. E de repente a discussão foi para a questão do inferno, se o inferno é eterno, se o inferno é infinito. E eu fui lendo os comentários das pessoas que muito caridosamente foram comentando e participando da discussão, e eu vi que as pessoas as pessoas que participaram acabavam confundindo algumas coisas. E eu estou gravando esse vídeo justamente para a gente tentar separar, né, alhos de bugalhos, para não confundir e para que a gente não fique com uma ideia equivocada, né, de um fenômeno real, que é a existência das penas infernais, né? Então, primeiro ponto, é um dado revelado pela Sagrada Escritura, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse, não é, que no dia do juízo ele poderá dizer para algumas almas, em tom de julgamento, não é, apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno. Assim como esta passagem, existem tantas outras, mas nós vamos ficar com esta. Então, é um dado revelado que existe um inferno e que o inferno é uma realidade eterna. Perfeito? Bom, os teólogos e filósofos católicos tentam explicar esta passagem, este dado da revelação, apelando para a inteligência humana, para a reta razão, o que nós chamamos de reta razão, a capacidade de raciocinar do homem e de pensar, dizendo que a expressão, a palavra eterna utilizada na Sagrada Escritura tem um sentido amplo. Então nós podemos utilizar a palavra eterno no sentido amplo ou impróprio e no sentido próprio específico. Eterno do ponto de vista próprio adequado, só Deus é. Porque só Deus não tem nem início, nem meio e não terá fim. Só Deus é eterno. Ora, do ponto de vista próprio, se o inferno é algo que foi criado, então ele teve início. Portanto, ele não pode ser considerado propriamente eterno. No entanto, como eu disse, a Sagrada Escritura diz que o inferno é uma realidade eterna. Mas quando a Sagrada Escritura diz isto, ela expressa a palavra eterna no seu sentido amplo, que é um sentido verdadeiro, mas é um sentido amplo e mais impróprio da palavra
e da expressão eterno. Então, o inferno é eterno? É. Por quê? Porque ele está dentro de uma ordem de coisas que duram, que tem duração, e esta duração se estende sem término absoluto, ou sem um fim absoluto. Então o inferno, ele teve um início, mas não terá fim. Então ele é eterno neste sentido, de uma coisa, ele é algo, não é, que durará sem ter um término, um termo, um fim. Ponto. Então o inferno é eterno? É, neste sentido. E o inferno, por ter um início e não ter um fim, ele também pode ser considerado infinito? Sim, mas de maneira imprópria também. E o infinito aqui é considerado em seu sentido impróprio, não é? E inadequado. No sentido que é verdadeiro, mas impróprio e inadequado. Por quê? Porque infinito, considerado no seu conceito próprio, que é aquilo que não tem limites, e que também não tem fim, mas também não teve um início, só Deus. Então só Deus pode ser absolutamente infinito, absolutamente eterno. Só Deus pode ser atualmente eterno e atualmente infinito. Mas, e aqui que está a grande questão, que eu percebi que na discussão do Facebook, as pessoas fizeram embaralharam os conceitos. O inferno, ele é eterno e é infinito. Mas ele é infinito em que sentido? No sentido impróprio da palavra. Por quê? Nós podemos ter, não repugna à inteligência humana que Deus possa ter criado uma realidade infinita, potencialmente infinita. Como é o caso dos números, por exemplo. Um número pode sempre aumentar. Se ele sempre pode aumentar, e ele aumenta indefinidamente, não é? Porque a escala numérica aumenta indefinidamente, então, embora os números possam ter tido um início, eles não terão fim porque eles se esticam, eles crescem, eles aumentam indefinidamente. Então não repugna a inteligência que Deus possa criar algo potencialmente infinito, ou seja, algo que tenha um potencial para crescer e este crescimento não ter fim. Isto pode acontecer. Então o inferno é eterno, impropriamente eterno, o inferno é eterno no seu sentido amplo, e o inferno também é infinito no seu sentido amplo, no seu sentido impróprio. O que na filosofia se chama indefinido, porque existe uma diferença entre infinito e indefinido. O infinito é aquilo que não tem começo e não terá fim. O indefinido é aquilo que teve início, é o caso do inferno, e não terá fim, é o caso do inferno. Então o inferno é uma realidade indefinida, porque ela existirá sem termo absoluto, sem fim absoluto, mas é uma criatura. O inferno foi criado, então ele teve início. E também é eterno em sentido impróprio, porque embora tivesse um início, embora tivesse tido um início, não terá fim. Ponto. Então esse é um esclarecimento. O inferno é eterno, porque está revelado e porque não repugna a inteligência que uma criatura possa ser eterna num sentido amplo e impróprio, ou seja, de uma duração que não terá fim, mas teve início, e também infinito. Também infinito. Porque pode aumentar ou pode ter uma sucessão de coisas no inferno indefinidamente. Pois bem, aí vem um outro detalhe que torna o nosso tema ainda mais delicado. Mas, Leonardo, pode Deus, que é infinito amor, que morreu por nós na cruz,
que poderia ter resgatado o nosso mundo e tantos outros, e infinitos mundos, e indefinidos mundos, apenas com uma gota do seu sacrossanto sangue, nos condenar a uma pena dura, que é uma pena de fogo, por exemplo, e a maior das penas do inferno, que é o afastamento total de Deus, que é a plena felicidade e o pleno amor, pode Deus, infinito amor, condenar uma alma e, no final das contas, uma pessoa a uma situação, a uma pena da qual ela nunca sairá, porque aqui é que é o aspecto dramático do inferno. Não tem fim. Não tem fim. E também isso demonstra a malícia, quer dizer, o tamanho da malícia de um pecado, não é? De um pecado mortal. Não é? A pergunta é compatível com o infinito amor de Deus? E esta é uma pergunta séria. É um drama sério. É compatível com o infinito amor de Deus a condenação por este mesmo Deus de uma alma a uma pena que não terá fim? Não terá fim. Bom, eu queria ler para vocês, e aí eu encerro a minha gravação, porque também não era a nossa pretensão demorar, porque, na minha opinião, este texto explica tudo. Emocionante. Do padre Lacordaire, padre francês. Vejam o que o padre Lacordaire escreveu sobre isto. E aqui, como homem culto, ele usa o exemplo de Dante, um determinado verso da Divina Comédia. Diz assim, eu gostaria que vocês prestassem muito atenção, porque esse trecho é belíssimo. E eu vou falar a verdade. Eu sou um católico. Tenho total devoção à Santa Madre Igreja. Creio em tudo o que crê a Igreja e o que manda crer a Igreja em seus dogmas infalíveis. Mas não deixa de nos assustar. Uma pena tão violentamente eterna, sem fim, com a duração que não tem fim, e um Deus amoroso. Eu, durante muito tempo, fiquei com essa dúvida no meu espírito. Nunca neguei a existência do inferno, mas tive dúvida. Uma dúvida que vinha e passava rapidamente, mas meu coração ficava assustado. E hoje não mais me assusta. Não mais me assusta. Hoje eu creio, mas creio com a liberdade de um cristão. Creio com liberdade. Eu teria crido sem ela, mas hoje eu creio com liberdade. Este texto me libertou. Este texto fez com que as coisas fizessem sentido para mim. Eu teria crido sem sentido, porque diz a Santa Igreja Católica. Mas agora tem sentido. Dante, diz o padre Lacordaire, Dante pôs sobre a porta do inferno esta famosa inscrição: ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. Vejam, é isto. Não há esperança no inferno. A esperança existe agora.
Mas, por que abandonar a esperança? Porque no lugar onde a bondade divina deve ser encontrada, posto que é inseparável de Deus, é preciso abdicar de toda a consoladora perspectiva, por mais longínqua que esteja, por mais distante que esteja. Por que no inferno toda a esperança será abandonada? Deus criou o inferno. O inferno é uma criatura de Deus. Por que abandonar a esperança em algo que foi criado por Deus? Por que no inferno não há esperança? O poeta, continua o padre, nos explica este mistério em um verso que eu não posso recordar sem um estremecimento de admiração. E aqui ele cita Dante, e diz Dante: quem me fez, sobre o inferno, quem me fez foi a justiça divina e o primeiro amor. Olha, quem criou o inferno foi o primeiro amor, aquele que primeiro amou, primeiro amor. Então, quem cria a pena eterna é o amor. Era justamente a falta de sentido que fazia em mim. A pena eterna e o primeiro amor. Agora vejam como o padre Lacordaire, de uma maneira muito vigorosa, continua. Vejam o que é um homem inspirado. Se fosse unicamente a justiça que tivesse aberto o abismo, ainda teria remédio. Ou seja, ainda teria um recurso. Ainda daria para tentar alguma coisa. Mas foi também o amor, o primeiro amor, quem abriu este abismo, o abismo do inferno. E é precisamente isto que suprime toda a esperança. Então, não é incompatível um Deus infinitamente amoroso com uma pena violenta eterna. Não. É justamente porque Deus é amoroso que a pena é eterna. E agora é que está a grande beleza. Quando alguém é condenado pela justiça, pode recorrer ao amor. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Quando alguém é condenado pela justiça, nós ainda podemos recorrer ao amor. Mas quando alguém é condenado pelo amor, a quem poderá recorrer? A quem? Quando é o próprio amor que condena, a quem iremos? E aqui é que está a beleza. Se alguém me deve R$10 e não paga, ofendeu a justiça. E eu posso condená-lo a pagar pelo Tribunal da Justiça. Mas se eu perdoo a dívida pelo amor, quer dizer, ele ainda pode apelar à caridade. Mas quando a caridade condena, a quem iremos? Diz ainda o padre Lacordaire:
esta é a sorte dos condenados. Esta é a sorte dos condenados. O amor que deu todo o seu sangue, o amor que deu aos condenados todo o seu sangue, é este mesmo amor que os maldiz. Afastai-vos de mim, malditos. Como? Como? Pergunta o padre Lacordaire, e com muita razão. Deus teria vindo aqui embaixo, se encarnado por nós, teria tomado a nossa natureza, falado a nossa língua, apertado a nossa mão, curado as nossas feridas, ressuscitado nossos mortos. Deus teria se entregado por nós às injúrias e traições, se teria deixado amarrar a uma coluna, ser despedaçado em açoites e coroado de espinhos. Teria, por fim, teria sido morto por nós em uma cruz, para que depois de tudo isto ainda pudéssemos pensar que nos seria lícito blasfemar e rir e caminhar sem temor algum e nos entregarmos a todas as abominações? É isto? Quer dizer, é isto que é a lógica? E aí vem a beleza. E gravem, meus queridos irmãos, no coração isto. Não se é amado impunemente por um Deus. Não se é impunemente amado por um Deus que morreu na cruz por nós. Não é a justiça que carece de misericórdia. É o amor mesmo quem condena o pecador. O amor. E experimentamos isso com muita frequência. O amor é a vida ou a morte. E, se se trata do amor de Deus, é a vida eterna ou a morte eterna. Ou seja, e aqui eu encerro a citação do padre Lacordaire, ou seja, Deus não castigaria tão terrivelmente uma alma, um homem. Deus não castigaria tão terrivelmente um pecador se não nos tivesse amado tanto. Ninguém sai impune a tanto amor. Se não tivesse cometido a loucura de morrer por ele, pecador, numa cruz. Entendamos. O inferno é eterno. No sentido filosófico que nós já explicamos, o eterno é infinito. No sentido filosófico que nós já explicamos, impropriamente eterno, impropriamente infinito, e é obra do amor divino. Não há qualquer incompatibilidade. E este texto deixou as coisas bastante claras para mim. E espero que tenha deixado também para todos vocês. Para que possamos crer autenticamente, crer. Nós teríamos crido, mas agora cremos em verdade. Cremos com toda a pureza de alma. Cremos sem possibilidade de dúvida. Sem as dúvidas humanas que nos perseguem. Aqui está a beleza. A Igreja, a Santa Madre Igreja, sempre tem as respostas. E não só é compatível a existência do inferno eterno com o amor infinito de Deus. É até uma condição. É uma decorrência lógica do amor de Deus.
Não é só compatível, é uma decorrência lógica. É isto. Fiquem com Deus. Eu sei, o tema é muito delicado, mas é necessário falar sobre ele. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.